Então, boa noite a todos. Hoje, 28 de abril, começamos mais uma aula de Física Fundamental da Agronomia. E o conteúdo de hoje, de acordo com o mapa número 11, né? A gente vai falar a respeito, o mapa 11, isso mesmo, sobre calorimetria, tá? O assunto de calorimetria, na aula passada, a gente viu a parte termométrica, né? Termometria, então, as escalas termométricas. E hoje a gente vai ver a parte de calorimetria, tá? Essa parte de calorimetria, qual que é o nosso objetivo principal? É distinguir entre as capacidade de calor, né, capacidade térmica, as diferenças que existem entre as quantidades de calor que a gente conhece como quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, os processos de transferência entre corpos, né, como é que esse corpo se transfere de um para outro, qual que é a diferença entre um calor sensível e um calor latente, quando há essas diferenças de mudanças de temperatura ou diferença de mudança de fase de uma determinada substância, por exemplo, a água, né, sólido, líquido e gasoso, e aí, como é que esses processos ocorrem, né, a transferência de calor por condução, por convecção e por irradiação. A princípio, parece bastante coisa, tá? Mas vocês vão ver que são conceitos bem simples, bem fáceis de serem utilizados, e é uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? A gente usa muito no nosso cotidiano essa parte de transferência de calor e de calor de um corpo. Lembram que ontem, na aula, a gente viu essa diferença, né? Qual que é a diferença entre calor e temperatura, né? Lembram que calor sempre vai ser uma forma de energia, certo? Então, esse é o primeiro conceito que eu tenho que entender, que quando eu falo de calor, calor é uma forma de energia em trânsito, e temperatura mede o grau de agitação térmica dessas moléculas, certo? E aí, ontem a gente viu as 3 escalas termométricas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, a diferença entre elas, e como a gente consegue converter essas escalas, e hoje, então, a gente vai começar a falar sobre calorimetria e os processos de transmissão de calor, tá? Então, quando a gente fala de calorimetria, esse processo que a gente conhece aqui de calorimetria, sempre vai ser, nós precisamos entender que quando isso acontece, essa transferência de calor, nós vamos ter que saber um pouquinho a respeito de cada uma dessas formas de calor, tá? Como é que isso acontece de fato, tá? Quando a gente faz essas transferências de calor, quando a gente fala em calor, então, o que é de fato essa energia, né? O que nós vimos, e ontem eu expliquei para vocês, né, que o nosso calor, então, que a gente, né, define aqui, certo, como calor, e ontem a gente já definiu como o calor, então é sempre né, uma forma, tá, é uma forma de energia, né, e é uma energia térmica, lembram disso, né, em trânsito, tá? Então, sempre que eu tiver em trânsito, né, de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, espontaneamente, o calor sempre tem isso, né? Ele flui, né, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E aí, a gente vai começar a definir algumas coisas aqui quando a gente fala de calor, tá? O que nós vamos definir, então, dentro desse calor? Nós vamos conhecer algumas formas, né, entre aspas, que a gente tem de calor, algumas formas específicas que a gente vai conhecer. O primeiro deles é quando a gente tem que determinar o que é calor sensível, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, um corpo que flui esse calor de um corpo sempre de maior temperatura para outro de menor temperatura, a gente vai definir algumas formas de calor aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que determinar é essa forma de calor sensível. O que é o calor sensível? Quando a gente fala, por exemplo, eu vou aquecer alguma coisa, tá? Então, quando eu aqueço alguma coisa, esse calor sensível,
eu posso dizer que é o calor que produz a variação de temperatura sem que haja variação de estado físico, tá? Então, o nome já diz, ó, é sensível à variação de temperatura, tá? Então, o calor sensível é aquele calor que tem uma variação de temperatura, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, que calor sensível, ele produz, né, uma variação, tá? Variação de temperatura sem modificar o estado físico, tá? O que significa isso? Ele só tem uma variação, por exemplo, eu não posso transformar gelo em água e nem água em vapor, tá? Porque aí é um outro tipo de calor que eu vou ter, que nós vamos ver depois, que é o nosso calor latente, certo? Então, esse calor sensível, ele sempre vai existir quando? Quando eu tiver essa variação de temperatura, tá? Somente essa variação de temperatura é que vai me permitir que eu tenha essa variação, variação de temperatura é que vai me indicar que eu tenho esse calor sensível aqui, tá? E se esse calor é uma forma de energia em trânsito, né, e esse calor aqui, esse calor sensível provoca uma variação de temperatura, eu posso, então, determinar, toda vez que eu determinar esse calor aqui, uma coisa que a gente tem que lembrar é isso daqui, ó, que geralmente quando nós falamos do calor, né, nós vamos ter aqui que uma caloria, a gente mede calor em caloria ou em joule, tá? Uma caloria é 4,18 joules, tá? Essa daqui, ó, esqueci de falar aqui para vocês, que é essa aqui a relação que geralmente a gente tem, tá? Uma caloria é 4,18 joules, tá? E aí a gente pode pensar assim, então esse calor da caloria convertido em joules é o mesmo calor da caloria dos nossos alimentos? É a mesma coisa, tá? Quando a gente ingere um alimento qualquer, o que que a gente está fazendo? Qual que é a intenção da gente ingerir um alimento específico? É você obter desse alimento uma determinada quantidade de energia. E quando você obtém essa quantidade de energia desses alimentos, é exatamente esse calor que nós estamos recebendo dele. Vocês sabem como é que se determina a caloria de um alimento qualquer? De qualquer alimento, por exemplo, uma carne tem lá, 100 gramas de carne tem 800 calorias, 10 gramas de açúcar tem, sei lá, 800 calorias, enfim, né? Cada alimento tem a quantidade de calorias. Essas calorias são uma quantidade de energia ingerida. Vocês sabem qual que é a diferença dessas é, calorias ingeridas aí em relação a essa caloria do calor? Como é que a gente faz para determinar a quantidade de calor de um alimento? Ou a quantidade de calorias de um alimento? A gente pega e queima ele, tá? A quantidade de calor fornecido para que você faça a queima desse alimento, você calcula e aí você tem as calorias desses alimentos determinadas aí, tá? Então, sempre que você fizer a caloria, essas calorias dos nossos alimentos consumidos, elas não são por acaso aquelas calorias, tá? Então, existe uma maneira de determinar. E a maneira como a gente determina essas calorias é fazendo isso, tá? Fazendo a queima desse alimento e a quantidade de calor fornecida para queimar esse alimento me dá a quantidade de calorias que esse alimento possui, tá? E aí, esse calor sensível, ó, quando a gente determina ele aqui, então, esse calor sensível, na verdade, ele é a quantidade de calor que você utiliza para fazer com que haja somente uma variação de temperatura, sem que haja essa variação do estado físico, tá? E aí existe depois, a gente vai ver o calor latente, mas antes da gente falar do calor latente, a gente tem que falar um pouco da capacidade térmica, tá? Que é outra das nossas outros dos nossos conceitos que a gente precisa entender, tá? O que que é a capacidade térmica de um material qualquer ou de uma substância qualquer?
Toda vez que a gente estiver determinando essa quantidade térmica, vamos pensar assim, ó, o nome já diz, é a capacidade térmica, ou seja, é a capacidade que esse corpo tem de receber calor e fazer com que haja a variação dessa quantidade de calor, tá? Ou seja, é, a quantidade de calor que eu vou receber nesse meu objeto, tá? Em relação à sua variação de temperatura. Toda vez que a gente for fazer essa capacidade térmica, em geral, a gente diz assim, ó, que ele é, né, nós vamos determinar a capacidade térmica como um C maiúsculo, tá? Um Czão aqui, ó. Porque depois a gente tem outra coisa para determinar como Czinho. Então, eu tenho a capacidade térmica, é geralmente quem? É o quociente, ou seja, a divisão entre a quantidade de calor que eu forneço a uma substância pela variação da sua temperatura, tá? Então, sempre que eu tiver isso daqui, ó, o C vai ser a minha capacidade térmica, tá? Capacidade térmica. E essa capacidade térmica, então, vai ser calorias por grau Celsius, né? Porque eu vou pegar a quantidade de calor e vou dividir pela temperatura. O Q vai ser a nossa quantidade de calor, tá? Quantidade de calor. E o ΔT vai ser a nossa variação de temperatura. Depois eu passo lá para vocês também, tá? Quantidade de calor sempre em calorias, a gente vai usar nas nossas equações, tá? E a variação de temperatura, então, em graus Celsius, certo? Então, essa capacidade térmica significa o quê? Que um objeto qualquer, ele varia a sua temperatura de acordo com a quantidade de calor que ele recebe. Vamos pensar assim, ó, aonde é que é mais fácil, onde é que você cozinha mais rápido, tá? Numa panela de ferro ou numa panela de alumínio, que a gente cozinha mais rápido. A gente cozinha mais rápido aonde? Numa panela de alumínio. Por quê? Porque a quantidade de calor que você cede lá, ele tem uma maior capacidade térmica. Ó. Por quê? Porque você varia a temperatura muito mais rápido em relação à quantidade de calor que você recebe. Então, essa variação de temperatura, ó, a capacidade térmica de uma panela de alumínio é muito pequena, tá? Ó, a capacidade térmica da panela de alumínio é pequena. Por quê? Porque varia rapidamente a temperatura, tá? Se eu pegar uma panela de ferro, o que que acontece? A capacidade térmica da panela de ferro é muito alta. Por quê? Porque a variação da temperatura ocorre mais lentamente. Então, pensem assim, ó, se eu quero cozinhar rapidamente, eu tenho que fazer com que essa capacidade térmica seja pequena. Então, eu uso uma panela de alumínio. Mas se eu quiser manter esse alimento quente por mais tempo, o que que acontece? Eu uso uma panela de ferro. Por quê? Porque a capacidade térmica dele é maior. Vocês podem associar a capacidade térmica com a capacidade que esse objeto tem de manter esse calor, tá? Então, toda vez que você tiver essa capacidade térmica sendo induzida, você consegue fazer essas diferenças aí, tá? Pablo, entendeu? Sim, professora. Beleza, já ganhei uma estrelinha, então, né? Tá presente aí, tá? Pessoal, eu vou fazer assim, então, para verificar as presenças de vocês também, tá bom? Então, essa é a primeira parte que a gente tem aqui, né? Que a gente fala de capacidade térmica, então, e calor sensível, tá? O que que a gente pode determinar agora, tá? Uma coisa que dentro do calor sensível, a gente vai ter como calor específico, tá? Então, aqui, ó. O que que é o nosso calor específico, tá? O nosso calor específico vai ser dado com um Czinho minúsculo. Quem que é esse nosso calor específico? O nome já diz, ele é específico para cada substância, tá? Então, isso a gente define esse calor específico, ó, como a quantidade, nós podemos colocar aqui, ó, quantidade de calor fornecida a 1 grama de uma substância
de uma substância para que ela varie sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Ou seja, quando a gente for determinar esse calor específico, ó, o nome já diz, ele é específico para alguma coisa, tá? Então, por exemplo, assim, a água tem calor específico 1. O que que significa você ter calor específico 1? Significa que para você variar 1 grau Celsius, 1 grama de água, você precisa fornecer para ela uma caloria, tá? Então, o calor específico, ele é específico para cada substância. Por exemplo, o gelo. O gelo é diferente da água. Para que ela varie, para que o gelo varie 1 grau Celsius, você só precisa fornecer meia caloria para 1 grama de gelo para que ele varie 1 grau Celsius. E assim sucessivamente, né? Se você pegar, por exemplo, ferro, alumínio, outros, você vai precisar fornecer mais calorias. Então, esse calor específico, ele está dentro, de certa forma, do nosso, a gente conhece isso como Q-macete, tá? Que é quem? Que é a nossa equação fundamental da calorimetria. A gente diz assim, ó, que quando a gente trabalha com a equação fundamental, que é o nosso Q-macete, a gente diz assim, ó, que a quantidade de calor fornecida a uma substância vai ser quem? A massa que ela tem em gramas, vezes o Czinho, que é o meu calor específico, e vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, tá? Por isso que a gente chama isso daqui, ó, de Q-macete, tá? Por que Q-macete? Porque é isso que a gente tem, ó. A minha quantidade de calor vai ser em calorias, tá? A minha massa vai ser em gramas, certo? O meu calor específico vai ser calorias por grama grau Celsius, tá? E o ΔT vai ser graus Celsius, que é a nossa temperatura, tá? Eu até vou especificar aqui, ó. O Q vai ser a quantidade de calor, tá? Quantidade de calor. O M vai ser a massa, tá? Quantas gramas eu tenho, então tem que ser sempre em gramas aqui, tá? Porque isso aqui é dado em gramas. O C, o Czinho, vai ser o nosso calor específico, que a gente já determinou ali, tá? Calor específico. E o ΔT vai ser a variação da temperatura, tá? Então, isso aqui, ó, temperatura. Isso daqui me determina o quê? Essa daqui é a nossa equação fundamental da calorimetria, tá? Que nós conhecemos como Q-macete. Então, vejam, ó, quem que é essa equação fundamental? Ela me determina quanto calor eu preciso fornecer para uma substância, tá? E essa substância aqui vai ter o quê? Ó, quantas gramas eu tenho, qual é o calor específico dela e quanto vai ser essa variação de temperatura, tá? Então, eu posso determinar o meu calor específico aqui, ó, dentro dessa minha equação fundamental da calorimetria. Mas, geralmente, gente, esse calor específico, ele é tabelado, tá? Então, a gente já tem o calor específico para cada uma das nossas substâncias. Então, geralmente, o meu problema vai trazer quanto vale esse calor específico dessa substância e eu vou ter que calcular quantas calorias eu preciso fornecer para ele, quanto calor eu preciso fornecer para variar uma determinada substância, por exemplo, sei lá, de 20 para 40 graus e assim sucessivamente, tá? Então, veja, Felipe, tudo certo? Tudo Tá certo. bom, então. Então, vejam, ó, o que que a gente tem que entender, ó? Qual que é a diferença entre calor sensível, capacidade térmica e calor específico, tá? Então, o calor sensível é aquele calor, que é esse daqui, na verdade, ó, dessa equação aqui, tá? Que eu forneço a uma substância para que ela varie sua temperatura, ó. Então, o meu calor sensível, eu vou sempre achar por essa equação aqui fundamental da calorimetria. Quanto calor eu preciso fornecer para que eu tenha variação de temperatura, sem que haja mudança de estado físico, tá? Então, isso é calor sensível. A capacidade térmica, o nome já diz, qual que é a capacidade que você tem? Por exemplo, uma garrafa térmica tem uma alta capacidade térmica. Por quê? Porque a variação de temperatura dela é pequena, tá? Então, é a capacidade que esse objeto tem, ou esse material tem de absorver esse calor, ou de manter esse calor.
O calor específico significa o quê? Ele é específico de cada substância, ou seja, quantas calorias eu preciso, quer dizer, quantas calorias eu preciso fornecer para 1 grama de uma substância qualquer, para que ela varie 1 grau Celsius. Isso é o meu calor específico, tá? E aqui, então, está a minha capacidade, a equação Professora, fundamental, então, da calorimetria, tá? Oi? Pode falar. só por curioso, qual que é o objeto que tem maior e a menor capacidade térmica? Ai, agora eu não sei te dizer. O maior e a menor capacidade térmica? Se tem algum pré-definido já ou ainda não? Não, nunca parei para observar isso, tá? Por exemplo, assim, depende muito de que tipo de material, né? Porque você tem isolantes térmicos, agora para te dizer qual que é o melhor, não sei, né? Por exemplo, isopor é isolante térmico, o ar pode ser um isolante térmico, a lã é um isolante térmico, tá? E os bons condutores, por exemplo, metal, né? Os metais em geral são condutores de calor, né? Enfim, tá? Mas se dizer qual que é o maior e qual que é o menor, não sei. Nunca parei para analisar isso, tá? Então, vejam, ó, por exemplo, tá? Quando a gente tem, então, essa capacidade de modificação, então eu tenho que entender isso aqui. Bom, se calor sensível é a capacidade é o calor que você fornece para que haja modificação de estado, mas não haja haja modificação de temperatura, mas não haja modificação de estado físico, então existe um calor que vai fazer com que haja essa variação de estado físico, tá? E esse calor a gente conhece como calor latente, que é o próximo dos calores que a gente vai ver aqui, ó, tá? Então, quem que é o nosso calor latente, tá? Então, esse calor latente, a gente vai chamar ele como L, tá? Calor latente vai ser o nosso L. O que significa que seja o calor latente? O calor latente, então, é o calor fornecido, tá? Fornecido para que haja a mudança de estado físico, tá? A mudança de estado físico sem que haja mudança de temperatura, tá? Como é que isso acontece, gente? Ó, mudança de temperatura. Imaginem assim, ó, se vocês colocarem, tá, num sistema isolado, um termômetro dentro de gelo derretendo, quando esse gelo for derretendo, a quantidade na verdade, a temperatura desse gelo não se modifica, tá? Então, pensem comigo assim, ó, até vou fazer um esqueminha aqui, ó. Se eu colocar num copo, tá, umas pedrinhas de gelo, vamos pensar que eu esteja fazendo isso ao nível do mar, tá? Então, se eu colocar esse termômetro aqui dentro, ó, e ele indicar 0 graus Celsius, até que não haja o completo derretimento desse gelo, tá? Até ele virar água aqui, ó, certo? Essa temperatura não modifica, ela continua 0 graus Celsius, tá? Isso significa o quê? Que eu tenho que fornecer calor para que ele passe do estado sólido para o estado líquido, só que esse calor que eu forneço aqui, ó, tá? Para que ele passe do estado sólido para o estado líquido, ele não me permite a mudança de temperatura. Ele só vai permitir a mudança de estado físico. E a gente sabe que quando a gente faz essa mudança de estado físico, o que que acontece, ó? Vamos pensar aqui só fazer uma revisãozinha, né? A gente tem aqui, ó, algumas modificações, né? Eu posso ter aqui, ó, imagine, né, lá, o que a gente tinha lá desde a 8ª série, né? Aqui eu posso ter um estado físico sólido, né? Aqui eu vou ter um líquido e aqui eu vou ter um gasoso, né? Então, eu tenho esses 3 estados físicos aqui, tá? Qual que é a mudança que acontece quando eu faço isso aqui, ó? Se eu vou do sólido para o líquido, né? Do sólido para o líquido, eu vou ter uma fusão, né? Sempre que eu vou ter isso daqui, ou sempre que eu precisar mudar de estado físico, eu tenho que lembrar dessas modificações que eu tenho aqui,
tá? Então, se eu for do estado sólido para o estado líquido, eu tenho uma fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho uma vaporização, né? Ou evaporação, vaporização, tá? Olhem, existe uma diferença, certo, gente? Na verdade, é uma evaporação aqui, né? Ó, eu tenho uma evaporação, uma vaporização, ou a gente chama isso daqui de uma calefação também, tá? Calefação, tá? O que que acontece aqui, ó? Existem diferenças entre esses nomes aqui. O processo natural, tá? O processo natural, ó, é uma evaporação, tá? Por que que o processo natural ocorre como uma evaporação? Porque quando a água passa desse estado sólido, desculpe, do estado líquido para esse estado sólido, tá? Desculpe, do estado líquido para esse estado gasoso, existe algumas diferenças entre essas pressões e temperaturas existentes aqui, tá? Então, quando a gente imagina isso daqui, ó, tá? A gente considera isso daqui, eu posso fazer esses três processos aqui, tá? O que que acontece, ó? A vaporização, desculpem aqui, né? A vaporização é o processo natural da passagem do estado líquido para o estado gasoso. A evaporação é um processo lento, tá? Então, quer dizer o quê? Eu deixo por exemplo, se eu derramar água em cima da mesa, tá? E eu vou deixar essa água aí, ela vai evaporando, tá? Então, é um processo bem lento aí, praticamente, né, de muito tempo. E a calefação é quando a gente coloca, por exemplo, uma chapa muito quente e você joga pingos de água em cima, tá? Então, ela ocorre muito rapidamente. Tá? Então, esses processos acontecem dessa forma aqui. Mas eu tenho também o processo inverso. Ó. Se eu estou no estado gasoso e vou voltar para o estado líquido, o que que a gente tem aqui? Uma condensação, né? Então, essa minha condensação aqui, ó, é um processo inverso, ou seja, eu tenho que retirar calor, né? Para que eu possa resfriar isso daqui, ó. Ele está no estado gasoso, que automaticamente é uma temperatura maior, e ele volta aqui para o estado líquido, né? Que é o processo que ocorre, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou com uma garrafa aqui, ó. Eu tinha uma garrafa de água gelada, certo? E eu deixei a garrafa sobre a minha mesa aqui, ó. E ela cria essas bolinhas de água aqui, tá? O que que são essas bolinhas de água? Na verdade, é a umidade que estava no ambiente e ela vai se condensar ali. Por quê? Porque a temperatura da umidade do ambiente, essa temperatura estava maior do que a temperatura da minha água. Então, quando ela encostou ali na minha garrafinha, o que que aconteceu? Ela retirou calor e ela voltou a ficar no estado líquido. Ela estava no meu ar aqui em forma de gás, né, a uma temperatura maior, e quando ela encostou na minha garrafinha que tinha uma temperatura menor, ela retirou calor. É como se a água da minha garrafa tivesse retirado o calor do ar. E aí ela condensou, né? Eu tenho aqui, então, o processo de condensação, tá? E aí, quando eu volto aqui, ó, do líquido para o sólido, então eu tenho uma solidificação, né? Solidificação, tá? Eu preciso saber esses processos aqui, né? Aqui também eu posso chamar isso aqui de liquefação, se eu quiser, tá? Também é um outro nome que pode ser dado aqui, tá? Liquefação. O processo inteiro aqui, né? Por exemplo, do sólido direto para o gasoso, eu também tenho, né, gente? Lembra lá da sublimação? Da naftalina, por exemplo, tá? Ela ocorre a sublimação, porque ela está no estado sólido, gelo seco, tá? É uma espécie de sublimação, né? Eu estou no estado sólido e ela vai direto para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido, né? Então, eu posso também ter esse processo aqui, certo? Tanto o processo de ida como o processo de volta, a gente chama de sublimação, tá? Aqui tanto faz, tá, gente? Tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, os dois processos são chamados de sublimação. Por que que eu tenho que saber isso aqui, ó? Porque para cada uma dessas passagens aqui, ó, eu vou ter um calor latente específico,
tá? Para vocês terem uma ideia só, o calor latente de fusão da água é 80 graus, tá? 80 calorias por grau Celsius, ou seja, para que eu passe a água do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer a ela 80 calorias. Para mim passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso fornecer a ela 540 calorias, tá? Para mim fazer esse processo inverso aqui, ó, para mim passar do estado gasoso para o estado líquido, eu preciso retirar 540 calorias. Para mim passar do estado líquido para o estado sólido, eu preciso retirar 80 calorias, tá? Então, o processo de ida, eu forneço calor, porque ele tem que aumentar a temperatura, né? Teoricamente, mas eu não estou aumentando essa temperatura. O que que eu faço? Eu forneço calor para que ele derreta, nesse caso aqui, ou para que ele vaporize, nesse caso aqui, tá? Quando eu quiser fazer o processo inverso, ao invés de fornecer esse calor, eu preciso retirar esse calor, tá? É a mesma quantidade, é a mesma quantidade. Só que na ida, o calor latente vai ser positivo, né? Porque eu preciso fornecer calor, e na volta, esse calor vai ser negativo, esse calor latente vai ser negativo, por quê? Porque eu preciso retirar calor, tá? Então, sempre que eu precisar fazer isso, tá? Eu tenho essas passagens aqui desses estados, certo? Então, eu preciso saber quando que ocorre a fusão, quando ocorre a vaporização, quando ocorre a condensação e quando ocorre a solidificação, para mim saber quando que ele é positivo e quando que ele é negativo, tá? Então, esses aqui são, de certa forma, né, as quantidades de calor que a gente pode fornecer. E aí, gente, aqui existe uma situação bem típica de quando a gente muda uma substância de estado que a gente conhece como calor sensível e calor latente, tá? Eu preciso conhecer essas diferenças aqui de calor para mim conseguir determinar elas lá depois nas nossas equações, tá? Então, qual é a principal teoria, digamos assim, ou qual a principal característica que vocês têm que saber? A diferença entre o calor latente e o calor sensível, tá? Calor sensível é sempre aquele que eu preciso fornecer para mudar a temperatura, mas não mudar o estado físico. E calor latente é aquele calor que eu preciso fornecer para mudar o estado físico sem variar a temperatura, tá? Isso daqui é importante por quê? Porque a gente vai fazer exercícios do tipo, tá? Depois eu vou montar ali para vocês, né? Por exemplo, assim, ó, vamos pensar que eu precise, tá? Um exemplo bem simples aqui, ó, que eu precise fornecer, tá? Eu preciso calcular, por exemplo, ó, calcular a quantidade de calor fornecida, vamos por aqui, ó, 10 gramas de gelo, tá? A menos 10 graus Celsius, para se transformar em vapor, tá? A 110 graus Celsius, certo? Tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês entenderem como é que acontece essas diferenças entre o calor sensível e o calor latente, tá? Vocês vão ver que dá trabalho, mas é uma coisa muito simples, e vocês vão usar essas duas equações da calorimetria, tá? Para a gente calcular. Por quê? Esqueci de colocar aqui, ó. Porque o calor latente, ó, a quantidade de calor latente que você fornece, então, ó, tá? A quantidade de calor latente, ele vai ser o quê? Vai ser a massa vezes o L, tá? Então, quando a gente fornece, ó, isso daqui, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para que ocorra a fusão, a vaporização, a condensação ou a solidificação, eu sempre vou calcular por isso daqui, que a gente chama de Q mole, tá? Então, as duas equações básicas da nossa calorimetria são essas duas aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, as duas equações básicas da calorimetria é o Q macete, que se refere ao calor sensível, porque tem variação de temperatura,
e o Q mole, que vai se referir à mudança de estado físico, sem variar a temperatura, tá? Como é que eu vou fazer isso, então? Eu tenho que identificar onde eu tenho calor sensível e onde eu tenho calor latente. Então, verifiquem, ó, eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius e tenho vapor a 110, tá? Algumas equações são tabeladas, por exemplo, ó, o calor específico do gelo, tá? O Czinho, vou pôr aqui, ó, o Czinho do gelo, vou pôr um G aqui de gelo, é 0,5 calorias por grau Celsius, tá? O calorzinho específico da água, isso aqui é tudo tabelado, tá, gente? Por isso que a gente sabe já os seus valores, ó. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, tá? O calor latente, o L, da fusão do gelo, eu já falei para vocês aqui que é 80 calorias por grau Celsius, né? E o latente de vaporização da água é 540 calorias por grau Celsius, tá? Então, eu já conheço essas 4 variações aqui, ó. Eu conheço o calor específico do gelo, conheço o calor específico da água, conheço o latente de fusão da água, né? E o latente de vaporização, na verdade, o latente de fusão do gelo, né? Para ele virar de sólido para líquido. E o latente de vaporização da água, porque ele vai virar do líquido para o vapor, tá? Então, se eu conheço esses valores aqui, ó, e eles serão sempre iguais, porque eles são tabelados, o que acontece agora? Vamos pensar assim, ó, eu tenho que fazer o esquema de ir de menos 10 a 110. Então, vamos pensar assim, ó, a menos 10 graus, o meu gelo é sólido, tá? Então, aqui eu tenho gelo, né, a menos 10 graus Celsius, ó. Para ele começar a derreter, ele tem que atingir quanto? Ó, ele tem que atingir 0 graus Celsius. Isso é o nível do mar, né? Então, ele tem que atingir 0 graus. Aí, o que acontece, ó? Ele vai ter que virar totalmente líquido a 0 graus Celsius primeiro, para depois começar a aquecer, né? Daí, essa água aqui, ó, tem que aquecer até chegar líquida a 100 graus, tá? Chegando a 100 graus líquida, ela vai ter que atingir 100 graus vapor, ó. Ela vai ter que atingir 100 graus vapor para depois conseguir atingir 110 graus vapor, tá? Ó, eu tenho que fazer todos esses processos aqui. Por que eu tenho que fazer? Porque eu sei que existem 2 tipos de calor, tá? O sensível e o latente. Então, agora observem aqui onde é que eu uso cada um deles, ó. Quando eu tinha sólido a 10 graus, eu tenho que chegar sólido a 0 para ele começar a derreter. Então, olhem aqui, ó. Ele era sólido e permaneceu sólido. Então, aqui eu tenho calor sensível, tá? Porque variou a temperatura, mas não variou o estado físico, ó. Era sólido e permanece sólido. Agora aqui, ó, eu tinha gelo a 0 graus e agora eu tenho água líquida a 0 graus. Então, que tipo de calor eu tenho aqui? Eu tenho um calor latente, tá? Por quê? Porque houve a variação de estado físico, mas não houve a variação de temperatura. Gustavo Guidini, tranquilo? Tá conseguindo me ouvir aí? Tá entendendo? Sim, de boa. De boa? Beleza, então. Agora, olhem aqui, ó. Se eu tenho água líquida a 0 graus, eu vou ter água líquida a 100. O que houve aqui, ó? Variação de temperatura sem haver variação de estado físico. Então, eu tenho aqui calor sensível, tá? Agora, olhem aqui, ó. Eu tenho líquida a 100 graus e agora eu tenho vapor a 100 graus. Então, o calor que fornece aqui é calor latente, né? Ó, houve variação de estado físico, mas não houve variação de temperatura. Agora, aqui, ó, eu vou do vapor para o vapor novamente. Só que agora, o que tem? De 100 a 110. Então, eu tenho calor sensível, tá? Então, vejam, ó, eu tenho que identificar nos meus passos aonde tem calor sensível e aonde tem calor latente. Porque agora fica fácil, ó. Esse aqui é calor sensível do gelo,
Isso aqui é latente de fusão. Isso aqui é calor sensível da água, né? H2O aqui. Isso aqui é latente de vaporização. E isso aqui é sensível de vapor, né? Então, agora vai ficar fácil de eu identificar. Como é que eu vou calcular esse calor aí? Aonde é sensível, eu uso o queimacete. Aonde é latente, eu uso o queimole. Então, eu vou começar aqui, ó, tá? Como é que eu vou calcular isso daqui, então? Primeiro, calor sensível do gelo. Calor sensível é o queimacete, então é o M vezes o C do gelo, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor sensível do gelo vai ser a massa, ó, a minha massa sempre vai ser 10 gramas, porque eu vou ter, imagine que isso aqui ficou fechado no recipiente, tá, gente? E eu não perdi nada de massa. É uma situação ideal, digamos assim, tá? Então, a minha massa, ó, a minha massa sempre vai ser 10 gramas, tá? Massa sempre vai ser 10 gramas. E aí, o que que acontece agora aqui, ó? Eu vou calcular isso, tá? Então, eu vou pegar 10 gramas vezes o calor específico do gelo. O calor específico do gelo é 0,5, que eu já dei aqui para vocês, ó. Então, 0,5. Vezes a variação de temperatura. O que variou a temperatura? De 10 para 0, variou 10 graus, né? Então, o meu calor sensível aqui do gelo vai ser 10 vezes 0,5 dá 5, 5 vezes 10, 50. Então, 50 calorias, tá? Próximo passo, o calor latente de fusão. Como é que a gente calcula o latente de fusão? É a massa vezes o LF, que é o meu latente de fusão, ó, é o Q-mole. Ó, é sempre o sensível Q-macete, o latente Q-mole. Sensível Q-macete, latente Q-mole. Sensível Q-macete, certo? Eu só preciso saber da onde até onde ela vai, ó. E aí fica fácil de eu montar. Então, agora aqui, ó, calor latente de fusão é as 10 gramas vezes o latente de fusão eu já tinha aqui, ó, que era 80. Então, calor latente de fusão da água, né, do gelo ali, vai ser 800 calorias. Agora eu vou fazer o outro, ó, é o sensível da água. Eu tenho que ir fazendo um por vez. Vejam, gente, é fácil, dá trabalho, mas é fácil, né? Laura, tranquilo? Sim, prof. Então, agora aqui, ó, sensível da água, tá? H2O. Então, é MC da água vezes ΔT, né? Ó, que macete. Então, o calor sensível da água vai ficar 10 gramas vezes, ó, calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura do líquido, ó, da água aqui, de 0 para 100, variou 100. Então, o calor sensível da água vai ser 1.000 calorias, né? Só multiplicar aqui, ó, 10 vezes 1 vezes 100. 1.000 calorias. Muito bem, já fiz 3 das 5, né? Ó. Agora, eu vou fazer a outra aqui embaixo. O próximo é o latente de vaporização, tá? Então, calor latente de vaporização é o Q-mole, M vezes o LV. Então, o latente de vaporização vai ser as 10 gramas, vezes quem? Vezes os 540, né? Ó, que é o latente de vapor da água. Lembrando novamente, esses valores aqui, vocês sempre vão ter, tá? Se for um problema como esse aqui, certo? Então, vezes 540. Então, o calor latente de vaporização aqui, 5.400 calorias, tá? Então, fechou aqui. E agora a última, né? A última que é o calor sensível do vapor, ó, que é esse aqui. Então, calor sensível do vapor, calor sensível é queimacete. M vezes C vezes ΔT. Então, calor sensível do vapor vai ser as 10 gramas vezes. Ó, o calor sensível do vapor é igual ao do gelo, tá, gente? 0,5 também. Vamos considerar aqui, ó. 0,5 vezes de 100 para 110, variou 10 graus, né? Então, o calor sensível de vapor aqui vai ser 50 também, né? 50 calorias, tá? Geralmente, no tabelado, esse latente de vapor aqui é 0,55, tá? Mas não vai mudar muita coisa daí,
certo? Então, muito bem. Quanto que é a quantidade de calor total, então? Tá? Quanto que é a quantidade de calor total que eu forneci para esse corpo aqui, ó, para que houvesse toda essa variação de temperatura aqui, tá? Então, agora é só eu somar, ó, todas as quantidades de calor. Então, vai ser 50 mais 800 mais 1.000 mais 5.400 mais 50, né? Então, a quantidade total de calor que eu tinha aqui, que eu forneci, ó, para que eu derretesse o gelo de menos 10 para virar vapor a 110, 10 gramas de gelo, ó, eu tenho que fornecer aqui, ó, 50 com 50, 100, 100 é 5.400, dá 5.500, 6.500, 7.300, né? Se eu não somei errado, 7.300 calorias, tá? Vejam bem, gente, ó. Para mim derreter 10 gramas de gelo de menos 10 graus para virar vapor a 110, eu tenho que fornecer 7.300 calorias, tá? 10 gramas de gelo significa uma pedrinha de gelo, tá? Para que eu consiga ferver uma pedrinha de gelo, para de menos 10 a 110, eu tenho que fornecer a ela 7.300 calorias, tá? Vejam que não é pouco o calor que eu preciso fornecer, né? Às vezes parece que é uma quantidade, assim, pequena, né? Mas são 7.300 calorias que eu preciso fornecer aí para que eu consiga derreter, tá? Gente, ó, esse tipo de problema aqui pode me fornecer um gráfico, tá? E geralmente vocês vão encontrar esse gráfico aí. Como é que eu vou, como é que eu posso representar graficamente isso daqui, tá? Quando a gente faz um gráfico desse, a gente faz um gráfico de calor por temperatura, tá? Como é que a gente faz um gráfico de calor por temperatura? Deixa eu pegar uma régua aqui, para facilitar a minha vida também. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui meio que exagerado, né? Para que a gente consiga fazer certinho aí, tá? Para vocês verem aí. Como era tudo positivo aqui, tá? Eu vou fazer só esse eixo aqui positivamente aqui, tá? Então, o que que eu vou fornecer aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui o meu Q em calorias, tá? E aqui a minha temperatura em graus Celsius, certo? Eu tinha aqui uma temperatura negativa, né? Então, eu vou descer aqui um pouquinho só, para a gente colocar. Então, vejam, ó. Eu tinha aqui, ó, tá? Então, o meu eixo X vai representar as calorias e o meu eixo Y a temperatura. Então, eu começo com o meu gelo a menos 10 graus, ó, tá? E aí, o que que acontece, ó? Eu vou fornecer para ele, ó, vamos usar isso aqui. Eu vou fornecer para ele 50 calorias, tá? Para ele chegar a quanto? A 0 graus, né, ó. Aqui, ó. Eu tinha gelo a menos 10, ele tem que chegar a 0, tá? E para isso acontecer, eu tenho que fornecer 50 calorias. Então, olhem aqui, ó. Eu tinha gelo a menos 10 e ele tem que chegar a 0, né? Porque, ó, essa linha aqui é a linha da temperatura. Então, eu vou fornecer a ele aqui, ó, 50 calorias, tá? Então, aqui vai estar o meu 50, ó, né? Porque o eixo Y, o eixo X, é o eixo das minhas calorias, ó. Então, de menos 10 para chegar a 0, né? Para chegar a 0, eu forneci 50 calorias. Aí, o que que aconteceu? Ele permaneceu a 0 graus, tá? Olhem aqui, ó. Ele permaneceu a 0 graus, mas ele recebeu mais quantas? Mais 800 calorias, né? Ó, para permanecer, para poder derreter aqui completamente, ó, ele recebeu mais 800 calorias. Então, se ele já tinha 50, ó, se ele já tinha 50, ele recebeu mais 800, então, permanecendo a 0 graus. E aí, ele foi para 850 calorias, certo? Ó, 850 calorias. E ele permaneceu a 0 graus. Agora, ele vai passar a quanto? Ó? Ele vai passar a 100 graus,
Para passar a 100 graus, ele recebeu mais 1.000 calorias. Então, significa que ele vai vir aqui, ó, 1.000, ele tinha 850, agora recebeu mais 1.000, então vai ser 1.850, né? Só que daí ele foi lá para o 100, ó, tá? Vamos fazer aqui, ó. Ele foi lá para os 100 graus Celsius. Então, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó, né? Ó. Ele recebeu mais 1.000, então, de 850 mais 1.000, ele foi para 1.850, e a temperatura dele subiu lá, ó, para 100 graus Celsius, né? Para 100 graus. Então, ele subiu aqui. Daí, o que aconteceu? Ele teve que vaporizar. Aí, para vaporizar, ó, ele recebeu mais 5.400 calorias, né? Então, se ele já tinha 1.850, né, ó, 1.850 mais 5.400, ele foi lá para 7.250. Então, eu vou pôr aqui, tinha que ter maior aqui, ó, mas dá para entender. 7.250 calorias, tá? Mas, para isso aqui, ele se manteve aqui, ó. Ele manteve os mesmos 100 graus, ó, né? Ele não, ó, ele recebeu calor, tá, ó. Ele recebeu 5.400 de calor, mas manteve os 100 graus Celsius. Aí, agora, para ir para 110, ele recebeu mais 50 calorias, né? Então, ele foi para 7.300, que é a última, né, ó, 7.300, mas agora, o que aconteceu? Ele foi aqui, né, para 110 graus Celsius, ó. Então, ele estava no 110 graus Celsius aqui, e recebeu mais 50 calorias aqui, ó. Então, ele subiu isso aqui, ó, tá? Então, esse daqui, gente, ó, é o meu gráfico. Quando eu estou com 10 gramas de gelo, de menos 10 para 110. Por que que eu quis desenhar o gráfico para vocês? Para mostrar para vocês o seguinte, ó, que toda vez que o gráfico estiver subindo, tá? Eu tenho calor sensível. Tenho calor sensível. Toda vez que o gráfico estiver numa linha reta, eu tenho calor latente, ó, tá? Ó, na linha reta, ele mantém a temperatura e recebe calor, ó, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Calor sensível, calor latente, ó. Calor sensível, calor latente. Calor sensível, tá? Vejam bem, ó. Ele tá subindo, calor sensível. Ele se mantém aqui na linha reta, calor latente, tá? Então, eu posso dizer ainda, ó, que nesse nosso caso aqui, ó, aqui ele está no estado, ó, vou pegar uma outra caneta aqui de outra cor, ó. Aqui ele vai estar, deixa eu pegar aqui um amarelo, que eu acho que vai aparecer, ó. Aqui eu estou no estado sólido, tá? Ó, aqui eu estou no estado sólido. Aqui eu tenho sólido mais líquido, tá? Aqui eu tenho estado líquido, ó. Aqui eu tenho líquido mais vapor. E aqui eu só vou ter vapor, tá? Então, vejam, ó, eu posso analisar um problema por isso daqui, ó, tá? Eu posso analisar um problema fazendo esse meu diagrama aqui, tá? Se eu tenho dados como esse que eu dei para vocês, e posso analisar um problema pelo gráfico, tá? Lembrando sempre, ó, que nas subidas eu tenho sempre um estado físico específico, tá? Que é o meu calor sensível. Nas linhas retas aqui, ó, eu sempre vou ter dois estados físicos, quer dizer que aqui eu tenho uma mudança de fase, tá? Eu vou ter, por exemplo, aqui sólido mais líquido, que está acontecendo a fusão, né? Aqui eu tenho líquido mais vapor, que está ocorrendo a vaporização. Observem uma coisa, gente, ó. Se eu estiver fazendo esse caminho, eu estou fornecendo calor. Se eu tiver que fazer o caminho inverso, ó, eu vou estar retirando calor, tá? Então, existem essas duas formas aqui de vocês fazerem os exercícios, certo? Eu sempre vou ter ou o calor sensível ou o calor latente.
Esse meu calor sensível e esse meu calor latente, eles podem ser dados dessas duas formas aqui, tá? Por um diagrama assim, ó, que eu tenho que analisar ele nesse sentido, ou por um gráfico dessa forma aqui. E aí, nesse gráfico aqui, ó, eu vou ter sempre a quantidade de calor, tá? E posso ter a temperatura. Então, nesse tipo de gráfico, eu consigo diversas coisas aqui, ó. Eu posso calcular calor latente de fusão, de vaporização, posso calcular a temperatura, posso calcular o estado físico, enfim, tá? Depois nos exercícios vocês vão ver que eu posso fazer várias coisas aqui nesse sentido aqui, tá? Então, o que que vocês têm que saber? Qual que são as diferenças entre os tipos de calor que eu tenho, né? Calor sensível, calor latente, tá? Quando é que eu tenho quando ocorre a mudança de temperatura, sempre vai ser sensível, quando ocorre a mudança de estado físico, sempre vai ser o calor latente, tá? E uma outra coisa que agora eu vou, para ficar mais fácil de explicar para vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Que é a parte das transmissões de calor, certo? Essas transmissões de calor, elas podem acontecer de três formas. Posso ter uma quantidade, calor, por exemplo, por condução, tá? Por convecção e por irradiação, tá? Deixa eu só, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? E aí eu vou, fica mais fácil, né, de eu mostrar aqui daí as formas de transmissões de calor, tá? Quando a gente fala dessa parte de transmissão ali de calor, deixa eu só pegar aqui, peraí. Calorimetria, tá? Acho que tá aqui, ó. Quando a gente fala dessas transmissões de calor aqui, então, né, só para voltar aqui e passar todos os slides bem certinho, né, esses slides estão lá no Moodle para vocês, tá, gente? Então, eu sempre vou ter um equilíbrio térmico, né, ó, acontece sempre um equilíbrio térmico, então, a tendência é sempre isso, né, o calor passar de um corpo de maior temperatura para outro de menor, e acontecer, então, o equilíbrio térmico, né, então, ó, calor sensível, né, que é quando há uma mudança de temperatura, mas não de estado físico. Calor latente há uma mudança de estado físico, mas não de temperatura, tá? Então, sempre, ó, a minha equação fundamental da calorimetria, né, o nosso Q-macete, ó, a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, aqui é representado por θ, tá? Uma letra grega chamada θ, mas é a mesma coisa, né? Uma caloria, ó, são 4,18 joules. Ah, uma outra coisa que eu não passei para vocês, ó. Sabem usar ar-condicionado, né? Ar-condicionado, a gente mede ele em BTU. Ó, quanto que é um BTU? É 252 calorias, certo? Então, por exemplo, um ar de 12.000 BTUs, se vocês multiplicarem lá, né, 12.000 BTUs vezes 252 calorias, ele consegue tirar do ar, né, 3 milhões e 24 mil calorias, tá? Então, um ar de 12.000 BTUs retira calor, na verdade, né? Ele consegue fazer essa retirada. Então, é o mesmo calor, tá? O calor das calorias que a gente ingere, o calor das calorias dos BTUs, o calor das calorias dos alimentos, é tudo a mesma coisa, tá? Aqui, ó, o Gilson que tinha me pedido antes, né? Ó, o ouro, tá? E o alumínio, ó. Aqui o ouro tá como um calor específico muito pequeno, tá? Então, eu posso imaginar a minha capacidade térmica por aqui. Então, o ouro conduz calor com facilidade, com pouca facilidade, né? E o ouro com mais, o alumínio com mais facilidade, certo? Então, a gente tem, assim, algumas tabelas, ó, isso aqui é tudo metal, né? Condutor de calor, ó. O calor específico do gelo, que nós usamos lá, ó, o calor específico da água, que é 1, e o do vapor, ó, nós usamos 0,5, né, mas ele é 0,48, então dá pouquíssima diferença ali, tá? Aqui, ó, tá? A quantidade de calor sensível, que eu vou já mostrar também para vocês agora, a questão das convecções, né, das correntes de convecção, tá? Deixa eu só passar aqui,
que a gente pode fazer aqui, tem alguns cálculos, né? A capacidade térmica, então, né, que a gente tem aqui, ó, que eu falei para vocês, a capacidade térmica, por exemplo, do alumínio, né? Então, é a quantidade de calor pela variação de temperatura, tá? Então, ferro e alumínio, por exemplo, ó, a minha capacidade térmica do ferro, né? E a capacidade térmica do alumínio, certo? Então, quanto mais varia a temperatura, tá? Quanto maior for a variação de temperatura, menor é a minha capacidade térmica, tá? Eu posso fazer alguns cálculos ali, certo? As trocas de calor, então, a troca de calor acontece sempre de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, até que ocorra esse equilíbrio térmico. A gente tem garrafas térmicas ou calorímetros, certo? Que tem uma baixa capacidade térmica, ou seja, eu não consigo fazer variação de temperatura, né? Então, aqui a gente consegue fazer a mistura do calor, né? Aqui do calorímetro e da água, quando a gente fala. Ah, nesse aqui não tinha, então. Deixa eu só trocar aqui, acho que nesse aqui vai ter. Então, quando a gente... Opa, deixa eu mudar aqui, deixa eu voltar, porque aqui já está nos exercícios, eu não quero. Por exemplo, aqui, ó, tá? Quando a gente fala das transmissões de calor, tá? A gente tem calor, condução de calor por irradiação, por condução e por convecção, tá? Deixa eu só pegar aqui que vai ficar mais fácil. Capacidade térmica, o calor específico eu já mostrei aqui. Aqui, tá? Então, vamos pensar assim, ó, transmissão de calor por condução, por convecção primeiro, tá? Então, vejam, ó, quando a gente tem condução de calor por convecção, significa que eu vou ter diferentes camadas, tá? Quando a gente tem diferentes camadas de ar, por exemplo, por que durante o dia, ó, o que acontece aqui durante o dia? Eu tenho a brisa marítima, tá? E a brisa terrestre ou brisa continental, tá? Os ventos sopram de diferentes direções durante o dia e durante a noite, tá? Durante o dia, o que acontece, ó? O ar quente tende sempre a subir e o ar frio tende a descer, tá? Então, durante o dia, o vento sopra, por exemplo, do oceano para a terra. Por quê? Porque a terra, ela aquece mais rapidamente do que a água. Então, teoricamente, a água está mais fria, né? E a terra está mais quente. Então, o que acontece, ó? O ar quente tende a subir, então, aqui eu tenho uma baixa pressão, então o ar quente sobe, vem aqui para cima, o ar frio desce, e você tem vento soprando da direção do mar para a terra, tá? Isso acontece também, por exemplo, dentro de uma geladeira. Por que uma geladeira comum, né, uma geladeira normal, aí tem o freezer na parte de cima, tá? Eu estou falando de geladeiras não de duas portas, de uma única porta, tá? Por quê? Porque é isso, ó, o ar frio, ele fica mais denso e tende a descer, e o ar quente fica mais leve e tende a subir. Então, a gente chama isso de correntes de convecção, tá? Então, eu vou deslocando essas camadas de ar pelas suas diferenças de densidades, ó. E aí, durante a noite, acontece o contrário, ó. A água esfria mais devagar do que a terra, ó. A terra esquenta rápido, mas também resfria rapidamente, né? No caso da areia, vamos pensar assim, né? E aí, o que acontece? Ó, acontece o inverso, né? A água está mais quente, então o ar frio sobe, né? E, aliás, o ar quente sobe e a terra está, ou a areia está mais fria, e aí, mais fria, né? E aí o vento sopra ao contrário, né? A água estando mais quente, o ar quente sobe. O problema é que a imagem Tá? Oi? certo, aí travou. Continuando? Tá ouvindo aí? A imagem travou aqui, não sei o que deu. É que depois, de qualquer forma, Gilson, fica gravado, tá? E aí você consegue assistir lá. Mas tá me ouvindo agora? Então, vejam, ó, durante o dia,
né, você tem a brisa soprando do mar, porque a água está mais fria, para a terra. Durante a noite acontece o inverso, a água está mais quente, então ela sopra no sentido inverso, tá? Então, isso acontece, ó, aqui dá para a gente ver bem, né? Essas diferenças de temperatura, né, fazem com que eu tenha correntes de convecção. Então, o que significam correntes de convecção? As correntes de convecção, elas acontecem sempre quando há uma diferença de calor, tá? Entre massas de ar, isso significa que vai acontecer em líquidos e gases, tá? Eu não vou ter essas diferenças de temperatura aí, tá? Com diferenças, por exemplo, nos sólidos, tá? No sólido sempre vai acontecer, deixa eu ver se tá aqui essa. Nos sólidos vai acontecer sempre as mudanças de calor por condução, tá? Porque aí você vai tendo essas diferenças aí, deixa eu só procurar aqui, condução e convecção, só para mim encontrar aqui para mostrar para vocês. Não vou achar agora, não é possível. Aqui, eu acho que vai ter. Então, o que acontece, ó, nessas transmissões aqui, beleza, aqui vai ficar mais fácil, ó. Eu vou ter condução, convecção e radiação, tá? Então, a condução, ó, ela acontece sempre nos sólidos. O que significa isso? O calor vai passando de partícula para partícula até chegar na última aqui, ó, tá? Então, a condução, ela acontece mais efetivamente em materiais sólidos. É como se você colocasse, por exemplo, uma colher no fogo, né? Uma colher de metal que não tenha cabo de madeira, no fogo, o que vai acontecer? Depois de um tempo, ele vai aquecer inteiro, né? Mas isso demora um pouco, por quê? Porque esse calor vai passando aqui, ó, de molécula para molécula, até chegar aqui no fundo, tá? Então, significa que nos sólidos ele é mais eficiente, ele é muito pouco eficiente no líquido e nos gases, tá? Por quê? Porque essas moléculas estão mais distantes umas das outras, certo? E aí eu tenho esses nossos fluxos de calor. Eu posso usar materiais isolantes, então, aí geralmente esses materiais isolantes são materiais sólidos, e aí eu consigo fazer essa condução aqui, ó. Então, o ar seco, né, e a prata aqui, que é um bom condutor, ó. O ar seco é um bom isolante, a lã, o papel, a água, o vidro, e assim sucessivamente, e a prata, que é um dos melhores condutores de calor aqui que a gente tem, tá? Então, isso é meio tabelado, tá? Por exemplo, ó, o gelo é um bom isolante térmico, né? Os iglus, por exemplo, aqui, né, as cabanas desses caras que moram nos polos, né, eles são feitos de gelo, eles fazem blocos de gelo e conseguem se aquecer aqui dentro. Uma característica interessante dos iglus, gente, é que assim, ó, eles colocam fogo aqui dentro, tá? Eles conseguem se aquecer, eles colocam fogo aqui dentro, e aí, como a temperatura do lado de fora é muito baixa, vai ocorrendo a solidificação aqui em cima, ó. Então, ele coloca fogo aqui, por dentro pode derreter o gelo, mas por fora, né, a temperatura está tão baixa que conforme o gelo vai, digamos, de certa forma, suando aqui do lado de fora, né, ele vai recongelando. E aí eles conseguem fazer os iglus. E aí aqui dentro fica muito quentinho, digamos assim, né, na medida do possível no gelo, tá? Por quê? Porque o gelo é um isolante térmico. Ele é um bom isolante. E aí, por exemplo, uma outra forma da gente fazer esse isolamento, né, é a gente usar, por exemplo, roupas de lã, né? A roupa de lã, na verdade, pensem assim, a gente não tem a roupa não nos aquece. O que a roupa faz? Ela dificulta a gente a perder calor, certo? Então, quando a gente fala por exemplo, essa roupa é quentinha, na verdade, ela não é quente, ela é um bom isolante, né? Ela não permite que o calor do nosso corpo saia para o meio, né? Saia para o ambiente. Então, a gente tem bons isolantes térmicos, a lã, a fibra,
Um bom isolante térmico, por exemplo, vocês já viram, por exemplo, as pessoas que moram nas ruas, né, elas usam jornal, usam papelão, por quê? Porque o jornal e o papel é um bom isolante térmico. Então, se elas pegarem, por exemplo, qualquer malha, né, qualquer roupinha de malha, e encherem de papel, elas conseguem se isolar do frio. Por quê? Porque o ar e o papel são bons isolantes térmicos. Então, se você amassar papel e jogar dentro de de uma malha, por exemplo, né, você consegue se aquecer com facilidade, por quê? Porque, na verdade, você não se aquece, né, você impede que o calor do teu corpo saia para o meio, tá? Então, os nossos agasalhos, cobertas, agasalhos, enfim, eles não aquecem o nosso corpo, eles impedem essa transferência de calor. A maioria de vocês aí que moram no interior, as mães, as avós, o que que elas faziam, por exemplo, se você precisasse, eu me lembro da época que eu fazia faculdade, eu precisava levar, por exemplo, carne congelada na minha mala, né? O que que a mãe fazia? Enrolava no jornal, né? E colocava numa sacola para mim, uma sacolinha plástica, e eu levava isso, e ela chegava lá em Palmas praticamente ainda congelada. Por quê? Porque o jornal é um bom isolante térmico, ele impedia que o calor entrasse, no caso, né? Que aquele gelo recebesse calor para derreter, aquela carne recebesse calor. Então, os isolantes é que fazem isso, tá? Aqui eu já expliquei, então, são as correntes de convecção, ó, elas acontecem bem nos líquidos e nos gases, né? Ou seja, o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, né? É isso que acontece aqui, ó, nas chaleiras, enfim, né? Nas geladeiras, tá? Olha aqui, ó, o congelador faz isso, né? Por isso que naquelas geladeiras de uma única porta, o interessante é nunca, ou mesmo nessas outras, né? Só que nessas outras agora mais modernas, o freezer fica aqui na parte de trás, né? Aí as correntes de convecção se dão de trás para frente. Antigamente, as correntes de convecção se davam de cima para baixo, né? O congelador era feito aqui em cima, e aí você tinha as correntes de convecção, e a maioria das nossas mães ou avós, né, costumavam colocar, quem tem essas geladeiras velhas ainda em casa, né, costumava colocar aqui uns plásticos nas grades, e na verdade a grade fazia com que o calor, né, e o frio, digamos assim, né, essas correntes de convecção acontecessem dentro da geladeira. Se você tampasse essas grades aqui, essas correntes não aconteciam com facilidade, tá? E aí, isso fazia com que o freezer, né, ou a geladeira não funcionasse direito, certo? O que mais aqui? O ar-condicionado, né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu quero um ar-condicionado que gele mais do que esquente, então a ideia é sempre você instalar o ar-condicionado na parte superior. Por quê? Porque o ar frio desce e o ar quente sobe, né? Então, por correntes de convecção, eu tenho esses aquecimentos, ó. As placas solares, tá? De aquecimento solar com água, elas são colocadas dessa forma aqui inclinada, ó, tá? A parte de cima sai a água quente e a parte de baixo entra a água fria. Por quê? Porque a água fria fica mais densa, né? E aí ela aquece aqui e tende a subir, certo? Então, os aquecedores são feitos dessa forma. Ó, as brisas marítimas e as brisas terrestres, né? Ó, durante o dia, o vento sopra da água para a areia, durante a noite, é o contrário, da areia para a água, tá? E aí eu tenho também as formações de ventos, ó, as nossas formações de ventos e de linhas de deslocamento de água nos oceanos são feitas por essas correntes de convecção, tá? O El Ninho, todos esses fenômenos meteorológicos, ó, são guiados por essas correntes de convecção. O que são essas correntes de convecção, gente? São correntes com diferenças de densidades, ó, tá? Aqui a gente tem, ó, todas as correntes de convecção do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, né, dos continentes, ó, e aí quando há um desequilíbrio muito grande disso daqui, tá, acontece esses fenômenos, El Ninho, Laninha, enfim, né, furacões,
tornados, isso tudo acontece por essas diferentes de convecções que a gente tem aqui, tá? De correntes de convecção, ó. Próximos aos polos, a nossa água e o nosso ar é mais frio, né? Então, a temperatura, obviamente, a gente não existe esse mais frio, mas a temperatura é menor, e isso acaba acontecendo aqui, ó, né? Para essas correntes de convecção. E o último processo, então, é o processo de transmissão de calor por radiação, né? Ou por irradiação. Isso acontece, são fenômenos eletromagnéticos, né? Elas conseguem acontecer, inclusive, no vácuo, que é o caso do Sol, né? O aquecimento solar. O Sol nos aquece por irradiação. Uma fogueira também, né? Consegue nos aquecer por irradiação, ó. É mais fácil, né? E isso acontece de uma forma mais intensa na parte superior, ó. Você consegue, por exemplo, manter a mão na lateral aqui do fogo, mas dificilmente você consegue manter a mão aqui em cima, ó. Por quê? Porque essas correntes aqui, né, o ar quente tende a subir. Mas esse ar quente aqui, ó, numa fogueira, por exemplo, eu tenho por irradiação e também tenho por convecção, né? Então, por isso que a parte de cima da fogueira aquece muito mais do que a lateral, ó. Porque aqui na lateral você tem correntes de radiação, né? Irradiação, e aqui em cima, provavelmente, além da irradiação, você tem o quê? Correntes de convecção, tá? Né, aqui um exemplo do Sol, né? O Sol nos aquece por irradiação, então, conforme ela vai se espalhando aqui, né? Você vai chegando aqui até a Terra, certo? Isso também nos dá, por exemplo, o efeito estufa, né? O efeito estufa são calor por irradiação, ó. Então, uma estufa, como é que funciona uma estufa, né? Pela absorção de raios de ondas curtas, né? Então, ela aquece aqui, ó, a irradiação consegue penetrar a estufa, né? O plástico, por exemplo, aqui dentro você fica mais quente, isso impede que você perca calor com facilidade. Então, aqui dentro você tem, de certa forma, o efeito estufa, né? Ou seja, você tem um aquecimento maior do que a parte externa, tá? Por irradiação também a gente consegue, né? Aqui o efeito estufa nosso do planeta, né? Pela atmosfera. Então, você tem uma grande quantidade de calor sendo absorvida, mas ela não volta. Então, quanto mais poluição você tiver aqui, mais calor a Terra retém. Então, por isso que eu tenho o efeito estufa. Uma garrafa térmica, por exemplo, eu tenho os 3 processos, né? As paredes espelhadas não permitem a perda de calor por irradiação, o vácuo entre essas duas paredes aqui por condução, né? E a tampa de material isolante por convecção. Então, uma garrafa térmica é um exemplo bem típico dos 3 processos que a gente tem: condução, convecção e irradiação. A tampa bem vedada evita a convecção aqui, né, com o ar e o líquido que está aqui dentro. As paredes espelhadas impedem a transmissão de calor por irradiação, porque ele bate e volta. E o vácuo aqui, ó, é um bom isolante térmico, né? Então, esse vácuo entre as duas paredes espelhadas impede a transmissão de calor por condução, tá? Então, uma garrafa térmica é um exemplo bem simples disso, ó. O infravermelho, né? Calor por irradiação, certo? Isso a gente tem aqui, por exemplo, também por irradiação, vamos pensar na roupa branca e na roupa preta, né? Então, o preto absorve calor, certo? E o branco reflete o calor, certo? Então, eu tenho sempre, por isso que por exemplo, uma camiseta preta aquece muito mais do que uma camiseta branca ao sol. Por quê? Porque o preto faz a absorção do calor e o branco reflete essas ondas, então reflete, de certa forma, a energia do sol por irradiação, tá? Então, os aquecedores solares, por exemplo, eles funcionam muito mais especificamente se você tiver a parte superior pintada de preto, né? Por quê? Porque você tem uma grande absorção de calor aqui, tá?
Então, esses são os 3 processos de transmissão de calor que vocês têm, tá? Eu até vou copiar isso aqui para colocar lá no Moodle para vocês, que eu não coloquei esse material lá, tá? Vou ocultar aqui. Agora, vou parar o compartilhamento e vou voltar lá para nossa aula, tá? Então, vejam, gente, ó, agora, o que vocês vão ter lá, tá? Tem a lista de exercícios para a gente fazer, eu vou estar fazendo aí com vocês, eu só vou interromper a gravação, né, porque a matéria está explicada, tá? Eu fiz ali o exemplo mais típico, né? E lá nos exercícios de vocês agora, vocês vão estar utilizando calor sensível e calor latente, e capacidade térmica, né, que é uma consequência disso, e os conceitos de condução, convecção e irradiação, tá? Então, lembrem sempre, ó, só para terminar aqui, né, depois eu vou colocar lá. Nós temos os 3 processos de condução de calor. Depois eu vou passar lá para vocês também, né? Condução de calor, tá? Ou propagação de calor, na verdade, não é condução, né? É propagação, tá? Então, os 3 processos de propagação de calor, tá? Só para terminar aqui, ó. A gente tem condução, tá? Condução. A gente tem convecção. E a gente tem irradiação, tá? Qual que é a principal diferença entre elas, então? A condução, basicamente, acontece nos sólidos, tá? Por que acontece dos sólidos? Porque ela acontece de molécula para molécula, tá? O que significa isso? Que ele vai sendo aqui, né? Eu vou conduzindo, ó, condução por quê? Porque se eu aqueço nessa ponta aqui, ó, esse calor vai passando de molécula para molécula, então ele vai sendo conduzido aqui até o final. Convecção, ó, convecção acontece aonde? Nos líquidos, né? Nos líquidos e nos gases, tá? O que isso acontece? Pelas diferenças de densidades, né? O ar quente sempre sobe, ou seja, o que é mais leve sobe, e o que é mais frio desce, né? O ar frio desce, certo? Porque ele é mais denso, né? Mais denso do que o quente, tá? E isso acontecem ali as correntes de convecção que eu expliquei para vocês aí, tá? Brisas marítimas, brisas terrestres, furacões, ventos, enfim, né? Instalação de ar-condicionado, isso tudo acontece aqui pelas correntes de convecção. E a irradiação, né, ela acontece inclusive no vácuo, tá? Então, basicamente nos gases e no vácuo, certo? E o que acontece aqui na irradiação? O efeito estufa, o que mais? Uma fogueira, uma vela acesa, enfim, tá? Eu consigo sentir essa irradiação aqui, essa nossa transmissão de calor por irradiação, em todas as direções, né? Eu tenho radiação aqui, como fontes pontuais aqui em todas as direções, tá? Inclusive no vácuo, que é o caso do calor do Sol que chega até nós, tá? Então, esses são os 3 processos de propagação de calor aí que a gente tem, e eu vou postar lá o material para vocês, tá? E aí, os nossos exercícios todos são feitos dessa forma aqui, certo? Eu só vou parar a gravação aqui para mim depois poder postar lá para vocês, né? E aí, agora a gente vai lá para os exercícios.